Olá e sejam bem-vindos ao Five Dynamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fiberdynamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma ClickMeeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. O consumo diminuiu e há produtos e serviços a ficarem esquecidos. Como devemos olhar para a nossa carteira de clientes neste período? Que números devem ser analisados? Para nos ajudar a responder, temos conosco Helena Miranda, Data Scientist da Nespresso. Bem-vinda, Helena. A todos. O meu nome é Helena Miranda e é um enorme prazer estar convosco no webinar Repensar o Futuro, organizado pela Universidade do Minho. Sou formada em Economia e Estatística pela Universidade Nova de Lisboa e iniciei a minha carreira profissional em consultoria. Nos últimos 10 anos, trabalhei na área de Marketing Intelligence, no BPI, na TAP, e atualmente estou na Nespresso, na área logística, como Data Scientist. Os nossos dados. Helena, Os dados peço são o desculpa por petróleo do século interrompê-la, XXI. mas pode ligar a câmera, por favor? Claro. Agora sim. Obrigado. São o petróleo do século XXI. Peter Innsberg, especialista em marketing e ex-executivo da Apple, explica como os dados são o novo petróleo. Então há que tirar partido desta matéria-prima. Espera-se que em 2020 sejam produzidos 1,7 megabytes de informação por cada ser humano a cada segundo, de acordo com uma estimativa feita pela revista Forbes. Acordados ou a dormir, com apps de gestão de sono, inclusivamente, estamos constantemente a gerar dados. Geramos enormes a quantidade de dados em todo o lado, a toda a hora. E todos estes dados são sinais que têm o potencial de nos dar o conhecimento sem precedentes sobre o nosso comportamento, sobre a economia, sobre a saúde e sobre o nosso bem-estar. No dia de hoje, por exemplo, haverá tantas buscas na internet quanto há pessoas na Terra. E cada uma dessas buscas cria um sinal da nossa intenção e do nosso interesse, que é gravado e está disponível para ser analisado por nós. Mais de 1 bilhão de vezes por dia, quando puxamos num blog ou num tweet ou numa rede social, estamos a sinalizar as nossas preferências, as nossas opiniões, os nossos sentimentos e estamos a mandar pistas do que nós queremos, algo que era inimaginável há uma década atrás. A boa notícia, e o que nos deixa dormir descansados, é que também temos a nossa privacidade garantida pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, as empresas têm a obrigação de gerir os nossos dados de acordo com as permissões que lhes concedemos e nada mais que isso. Com tantos dados, precisamos de um repositório para esses dados que permita ter uma visão global dos clientes. A infraestrutura de dados deve, então, tornar-se um centro de lucro que permita ter esta visão global e que permita também termos uma visão única dos clientes. Para muitas empresas, a sua infraestrutura de dados ainda hoje é um centro de custos e deve, como referi, tornar-se um centro de lucro usando os dados para melhorar tudo dia a dia, dia após dia. As empresas devem começar a tratar os dados como um ativo corporativo para toda a empresa. Em muitas empresas, a informação ainda existe de forma dispersa. Existe a informação de vendas num sistema, noutro sistema temos informação de clientes e noutro temos a informação relativa ao atendimento e às reclamações dos clientes. Juntar esta informação toda num repositório único é o primeiro passo para garantirmos o princípio do número único, para que a leitura que se faz dos dados seja a mesma em toda a organização. Então, a primeira premissa para garantirmos que a consolidação dos dados num repositório único é a definição, harmonização e homologação de conceitos e regras subjacentes a estes conceitos. Por exemplo, como vamos definir um cliente ativo? Ou, se olharmos na perspectiva de uma companhia aérea, como é que vamos definir uma viagem? A viagem é tudo o que é ida e volta ou consideramos viagem só o que é um troço do percurso? E, portanto, definir estes conceitos é o princípio fundamental para que todos possamos olhar para a informação e para os dados de uma
de uma única forma e de uma mesma forma. Por exemplo, e isto é tudo muito importante. Aqui as fintechs têm uma vantagem competitiva muito grande quando se compara com, por exemplo, a banca tradicional. As fintechs com recurso a open sources como o R, o Python, conseguem facilmente trabalhar a informação. A banca tradicional debate-se com o peso do legacy e das suas infraestruturas que são mais pesadas. E neste mundo hoje, em que há tanta informação, é muito importante garantir a agilidade das organizações nesta área, para que possamos evoluir e gerar o conhecimento necessário com base nos dados que temos. Sabendo que centrar no cliente e ganhar eficiência operacional é, então, e melhorar a qualidade do serviço é, então, o nosso objetivo máximo. Sabendo que um cliente satisfeito é promotor da marca junto de mais 2 ou 3 amigos e que o custo de conquistar um novo cliente é 5 a 7 vezes maior do que o de manter um cliente atual, de acordo com Philip Kotler, é fácil perceber que o segredo do sucesso está em garantir a satisfação e a lealdade do cliente. Mas nós sabemos também que sem eficiência não há negócio. Assim, a estratégia de da empresa se centrar no cliente para ganhar eficiência e melhorar a qualidade do serviço ser tão importante e fundamental. Para tal, é importante desenvolver ações que reforcem a relação emocional com os nossos clientes, em particular com os nossos melhores clientes, incentivar o aumento da frequência e do valor da compra, quando apropriado, e adequar os custos de atendimento ao perfil do cliente. Por exemplo, para adequar os custos ao perfil do cliente, os bancos atribuem gestores dedicados aos clientes de maior valor e muitas vezes as companhias aéreas fazem um esforço para canalizar a maior parte dos seus clientes para o atendimento automático. Quando se quer reforçar a relação emocional com os clientes, as marcas desenvolvem também as suas estratégias. Por exemplo, o Banco Santander, com esta erupção de fintechs, uma das estratégias que desenvolveu para conseguir atrair e aumentar a sua relação emocional com o público mais jovem foi, ele abriu em Lisboa, Coimbra e Espinho, o Work Café Santander, que é um espaço de trabalho em cowork que procura sobretudo aumentar a relação emocional da marca com os clientes mais jovens. E, portanto, temos que usar os dados para perceber as necessidades e focar no cliente e dar as melhores respostas possíveis. Para tal, temos que perceber o valor do cliente. Muitas vezes não temos tempo para tudo, então temos de priorizar e escolher o nosso foco de forma inteligente. No marketing, como em muitas outras áreas ou aspectos da nossa vida, frequentemente percebemos que 20% dos nossos clientes geram 80% das nossas receitas. Esta é a lei de Pareto e aplica-se a muitas outras coisas. E este deverá ser o nosso foco e é o primeiro quick win. Como chegamos aqui, como percebemos e detectamos estes clientes, segmentamos os clientes por valor e consumo para podermos conhecer o perfil de cada cliente e implementar as estratégias de CRM mais adequadas. Como se faz isto? Existem muitas técnicas estatísticas, muitos algoritmos. Como é que podemos tirar proveito da imensidão de dados de que dispomos? Existem muitas técnicas estatísticas, muitos algoritmos com e sem redes neuronais, vulgarmente chamados de inteligência artificial, que estão disponíveis. No slide seguinte, vamos ver como é que podemos tirar partido das inúmeras possibilidades que temos para responder aos desafios que as organizações encontram no seu dia-a-dia. Existem inúmeras possibilidades. Muitas vezes temos milhares de variáveis e milhões de registros e não sabemos que dados utilizar. Num banco ou num grande retalhista, facilmente temos milhares de variáveis e muitos milhões de registros. Imaginem uma variável, pensem num retalhista, imaginem uma variável por produto.
outra por tipologia de produto. Pensem num supermercado e rapidamente vão perceber que muito facilmente temos milhares, mas milhares de variáveis disponíveis quando queremos depois chegar a uma questão muito simples: que produto vai aquele cliente comprar? Por isso, depois de uma análise exploratória inicial, onde avaliamos a existência de valores extremos, a necessidade de tratar valores omissos, que são etapas fundamentais no tratamento de dados, o passo seguinte é a redução de variáveis e de dados. E existem muitas técnicas, muitos algoritmos que nos ajudam nesta fase para reduzirmos este número tão grande e tão vasto de variáveis a um número muito mais reduzido, porque podemos começar com 4.000 variáveis quando começamos a modelar e terminamos um modelo com 10 variáveis, e essas variáveis são muito ricas, muitas vezes têm mais informação do que a própria variável em si. Isto se tivermos a usar, por exemplo, análises de componentes principais e outro tipo de técnicas de redução de dados. Então, nós sabemos que para cada problema há algoritmos mais ou menos adequados. E vamos ver como podemos responder a algumas questões do negócio e das empresas já de seguida. São muitos algoritmos, mas eles encaixam-se em famílias de algoritmos com determinadas características. E é isso que temos de perceber para que possamos perceber como é que estes algoritmos funcionam e para o que é que são indicados. Chamam-se muitas vezes caixas negras a estes algoritmos de inteligência artificial. Por este motivo, mas os algoritmos não são caixas negras, são caixas complexas, mas é possível e é necessário percebermos minimamente como é que funcionam para os podermos usar. E, portanto, aqui nós temos algoritmos que são mais indicados para fazer segmentação ou clustering de clientes. Temos algoritmos que são mais indicados para fazer recomendações de compra. Temos algoritmos que são mais indicados para classificar um cliente num grupo. Temos técnicas como as regressões que são mais adequadas para responder a questões de probabilidade ou de impactos. E temos as técnicas para redução de dados, por exemplo. Assim, como referi, existem muitos algoritmos. Interessa perceber a família ou as famílias em que se integram para percebermos qual o seu potencial de utilização. Qual o risco de perdermos um cliente? Qual a probabilidade de um cliente voltar a comprar? Temos vários instrumentos para responder a este tipo de questões. Para podermos resolver esta questão, podemos recorrer a uma regressão logística, em que nos dá uma probabilidade entre 0 e 1, e facilmente obtemos a probabilidade do cliente nos abandonar. Ou podemos usar um algoritmo de classificação, como as árvores de decisão, e classificar o cliente como abandona, não abandona. Ou ainda usar algoritmos de aprendizagem supervisionada para obter resposta a este tipo de questões. Para responder a questões como qual o retorno esperado de um desconto de 5% sobre o preço na receita, a primeira escolha recairia provavelmente numa regressão linear. Eu conseguiria perceber se reduzisse o preço, qual seria o impacto esperado na receita. Que produtos devo recomendar ao cliente dado o seu histórico de vendas? O ideal seria usar um algoritmo que são modelos de software. É um algoritmo que está por trás também da vitória do AlphaGo, que é um computador da Alphabet da Google, sobre um dos melhores jogadores de Go do mundo. O Go é um jogo de tabuleiro complexo, bem mais complexo do que o xadrez. E este tipo de algoritmos, a aprendizagem por reforço, conseguiram vencer o campeão do mundo. E na Netflix, por exemplo, temos um documentário que conta a saga da vitória da inteligência artificial contra o melhor jogador de Go do mundo.
O filme narra o torneio entre o AlphaGo e o sul-coreano Lee Sedol em 2016, onde a inteligência artificial ganhou por 4-1. E, portanto, este algoritmo é muito interessante se quisermos perceber qual deverá ser, dada a sequência de compras, qual é o produto que eu devo recomendar a seguir. Por exemplo, numa companhia aérea, se eu vejo que um cliente fez o voo Lisboa-Londres, a seguir fez Lisboa-Madrid, então eu consigo perceber com este tipo de algoritmos que ele provavelmente terá a probabilidade de a recomendação seguinte será terá, por exemplo, 90% de probabilidade de fazer o voo Lisboa-Bruxelas. Este tipo de algoritmos funciona como que ele tem como objetivo treinar um agente e funciona como um sistema de recompensas e punições dadas a esse agente para o algoritmo ir aprendendo quais as ações que deve executar para aumentar a recompensa e atingir o objetivo. De certa forma, e ele atinge o objetivo que se acertar naquilo que é uma probabilidade condicionada, ou seja, o cliente comprou X, comprou Y, então terá a probabilidade de comprar Z a seguir. Outro tipo de questões que podemos querer resolver tem a ver com identificar quantos grupos de clientes naturais temos. Aqui a nossa primeira escolha deverá recair sobre os algoritmos de aprendizagem não supervisionada, e temos vários, temos o K-means, Self-Organizing Maps, que é o chamado SOM, por exemplo. Mas quando criamos este tipo de segmentos de clientes, é importante garantir que os conseguimos gerir. Por isso não interessa que se vamos criar 20 ou 30 grupos, e se este é o número ótimo de grupos naturais que existem, quando na prática a empresa só consegue gerir 6 ou 7. E, portanto, é daí que muitas vezes as decisões matemáticas exigem e coexistem, não fazem sentido de outra forma sem com aquilo que são as possibilidades da empresa. Portanto, tem que haver aqui um meio termo. Para responder a perguntas como qual o número de clientes no próximo que iremos ter, que uma empresa poderá esperar ter no próximo ano, ou quanto irá vender no próximo ano, que é uma questão super importante, porque em função das expectativas do quanto a empresa irá vender, são definidas a produção. Responder a este tipo de questões, o ideal seria usar uma série temporal. Atualmente usam-se muito também regressões, as séries temporais são mais adequadas, mas também já se começa a utilizar inteligência artificial nesta área, embora nem todos os softwares disponham deste tipo de algoritmos ainda. Também podemos querer perceber quais os nossos 10% de clientes que deverão receber uma oferta. E então, para responder a este tipo de questões, faz sentido usarmos também uma regressão ou algoritmos de aprendizagem supervisionados. Portanto, existem muitas questões que poderemos responder com recurso a estas técnicas matemáticas que estão em voga atualmente. Construir o conhecimento é importante, mas validar os resultados que estamos a obter de forma periódica e monitorizar os resultados que estamos a obter com os nossos modelos é fundamental. E não faz avaliar qual a percentagem de vendas que vamos conseguir acertar e se medidas de avaliação de modelos, aqui podemos ter um erro quadrado, se for uma regressão ou uma logística, um lift, uma curva ROC,
matriz de confusão, o MAPE, se estivermos a olhar, por exemplo, para séries temporais, apresentam valores aceitáveis. Nós construímos um modelo e o ideal é, após construirmos um modelo, validarmos se nas vendas seguintes, aqueles clientes que tínhamos aferido que tinham maior propensão para a compra, de facto, materializaram a sua intenção numa compra. Porque só assim podemos validar que os nossos modelos estão a desempenhar a função que se pretende que tenham. E, portanto, é muito importante construir os modelos, mas ao longo do tempo monitorizar o seu desempenho e garantir que continuam aceitáveis em termos de comportamento e em termos de performance. Daí a importância de medir e monitorizar. E medimos e monitorizamos através de dashboards. De dashboards, os indicadores de performance-chave na gestão de clientes, para avaliarmos se estão de acordo com os níveis de serviço que nos comprometemos e que desejamos ter no nosso negócio. Porque, como diz Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. E esta é a premissa que nos básica para conseguirmos melhorar como é que o que temos se comporta. Existem várias formas, como vimos, de impactar os nossos clientes externos e internos e outras áreas, stakeholders dentro da empresa. Podemos seguir uma abordagem mais intuitiva, baseada na nossa experiência e opiniões, ou seguir uma abordagem mais quantitativa, que pode ser matemática, estatística ou baseada em inteligência artificial. Na realidade, as empresas estão cada vez mais vocacionadas para tomar decisões com base em números, e esse é o caminho, mas acredito também que os resultados devam ser amplamente discutidos e validados, não só à luz daquilo que é a evidência estatística e matemática, mas também balizados e avaliados por nós de forma empírica, antes de serem implementados. Como referi, o conhecimento que geramos do cliente irá impactar mais diversas áreas da empresa. Gerir uma organização com uma visão centrada no cliente garante que os ganhos de eficiência que efetuarmos gerarão maiores lucros e poupanças, sem prejudicar a satisfação do cliente. Isto é muito importante porque muitas vezes as empresas identificam oportunidades de melhoria que motivam investimentos e reduções de custos, que não são percebidas pelos clientes. Por isso, é importante e hoje em dia fazem-se Customer Journeys, que são trabalhos que pretendem analisar o percurso desde que o cliente sente uma necessidade até que finaliza a compra, da perspectiva do cliente. Porque muitas vezes existem ineficiências ou oportunidades que são percebidas pelo cliente, mas que não são aproveitadas pelas empresas, porque elas não se colocam no lugar do cliente e não percorrem todo o percurso que vai desde que o cliente sente necessidade de adquirir um produto até o momento da compra. Por isso os números são cada vez mais importantes e são importantes para validarmos a pertinência de melhorias qualitativas e validá-las depois de forma quantitativa. Espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Tempo agora para as questões da audiência. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã.
Muito obrigada, Edith, pela questão. Com as inúmeras possibilidades do machine learning, não estaremos a limitar um Big Brother com foco nos consumidores? É uma excelente questão e é aí que entra o regulamento de proteção de dados. É importante garantirmos que os dados que são trabalhados pelas empresas são os dados que os clientes, os consumidores, cientes e conscientes da informação que estão a dar à empresa, dão à empresa. Porque o regulamento tem como objetivo proteger os consumidores para que não hajam utilizações abusivas da informação. E nesse sentido, o uso que é feito da aprendizagem vê-se, existe uma diferença muito grande após a entrada do RGPD, porque antes da entrada, facilmente, quando estão a gerar os dados, era muito fácil perceber, ver quem era o cliente e tínhamos acesso a todo um manancial de informação. Após o Regulamento de Proteção de Dados, as normativas mandam que existe uma anonimização, ou seja, eu não consigo ver exatamente quem é aquele cliente, eu consigo tratar a informação para que possa haver o benefício para o cliente final, e, porque se eu conseguir fazer recomendações que vão de encontro ao que o cliente pretende, isto irá gerar mais satisfação da sua parte. O interesse é fazer de uma forma que não seja abusiva. E, portanto, nesse sentido, a Europa e o Regulamento de Proteção de Dados deu um grande contributo. Temos outra questão de Ana Oliveira. Com base nos algoritmos que mencionou, quais os cenários e questões base associadas à resposta do mercado pós-Covid, na retoma do consumo doméstico, sendo que neste momento as principais questões macroeconómicas ainda estão dependentes da tomada de decisões governamentais da União Europeia? É uma excelente pergunta da Diana. É muito difícil, neste momento, esta conjuntura trouxe-nos muita incerteza. Eu trabalho diariamente com séries temporais e o que tento fazer no meu trabalho é calcular quanto é que vamos vender nos vários mercados. O Covid veio alterar aquilo que é um comportamento normal no mercado e, portanto, é um evento, é um aspecto que se considera um aspecto que seja, e esperamos que seja um outlier, que não se venha a repetir mais vezes. Isto vai depender muito do tipo, por exemplo, nas séries temporais, do tipo de previsão que estamos a fazer. Se estivermos a fazer uma previsão diária, nós conseguimos obter previsões, forecasts com mais qualidade. Porquê? Porque temos mais dados. Se estivermos a fazer uma previsão mensal, então é mais difícil obtermos ao dia de hoje uma qualidade razoável ainda. Porquê? Porque só temos 3 meses de histórico e as séries temporais aprendem com o histórico, com o passado de vendas mensais. No entanto, é possível eu diria mesmo que outra das técnicas é aprender com o que se está a passar noutros países. Usar as séries temporais para fazer este tipo de previsões e tentar perceber quando é que poderemos retomar. É óbvio que existem questões macroeconómicas que se impõem e que
podem não ser percebidas pelos algoritmos, porque são externas, e como disse, nós usamos essencialmente as vendas para prever vendas futuras, ainda que se possam adicionar eventos e outras variáveis externas para melhorar os modelos, como seja a evolução da doença. Raquel Oliveira, boa tarde. Na sua opinião, qual a melhor ferramenta para conseguirmos centralizar toda a informação que referenciou como o foco das empresas para manter e aumentar a carteira de clientes e aumentar a diversidade de produtos em cada cliente? Aqui, centralizar a informação, normalmente as empresas, e o ideal é que tenham um repositório de dados, um data warehouse. Isto exige algum investimento em termos de tecnologias de informação. Depois, para as empresas tirarem proveito e aumentarem a carteira e aumentarem a diversidade de produtos em cada cliente, ou seja, aumentarem a taxa de penetração dos produtos por cliente, então aqui sim sugeriria modelos de propensão à compra. Existem muitos softwares open source, ou seja, sem custos, como por exemplo o R, o Python está muito na moda, que nos permitem usar estas técnicas e facilmente podemos fazer um modelo logístico e obter este tipo de informação, ou se quisermos usar outras técnicas de inteligência artificial que também estão muito na moda, seria usar um algoritmo tipo o XGBoost ou o RPart. São algoritmos que têm redes neuronais e que tentam e que vão um bocadinho ao encontro daquele algoritmo da aprendizagem reforçada que ganhou o AlphaGo e que nos permitem fazer sugestões daquilo que serão os produtos mais adequados para os clientes para aumentar então o valor da carteira do cliente e o seu customer e portanto a retermos mais o cliente e aumentarmos o, o customer, pronto, o valor do cliente. Carlos Neves, que caminhos podem ser seguidos para alcançar o compromisso entre o direito de privacidade individual e o interesse coletivo? A pandemia do Covid-19 destacou a importância dos sistemas de vigilância comunitária. É verdade. Na China, por exemplo, a China conseguiu controlar, e Singapura também, conseguiu controlar grande parte, deve o controle da doença Covid ao facto de estar a monitorar, ao dispor apps que conseguem a cada momento fazer o track e perceber onde é que o cliente, onde é que a pessoa esteve, com quem é que se relacionou, quanto tempo esteve e, portanto, desta forma conseguiu, de certa forma, controlar melhor o crescimento do Covid na comunidade. No entanto, a China é um país bastante diferente do nosso. A China funciona com com um sistema de créditos sociais em que o governo basicamente tem acesso a todos os dados dos clientes, dos cidadãos, e isso não acontece na Europa. E a Europa é muito reticente a fazer esse uso e abuso da privacidade dos cidadãos, mas num momento de pandemia existe um trade-off e o trade-off que se vai avaliar é entre a liberdade física e perda de liberdade em termos daquilo que fazemos e que vai estar disponível
o nosso tracking vai estar disponível para os Estados. A França é um país que está a pensar ir nesse sentido, fazer em prol de uma maior liberdade física dos seus cidadãos, irá fazer o tracking e tentar fazer o uso de sistemas de informação e de dados para perceber e vigilar a sua comunidade. Diana Oliveira, face a este período que atravessamos e não sabendo de quanto tempo demorará a passar, pensa que será mais difícil para as empresas se aproximarem do cliente, tendo em conta que algumas ações, como o exemplo do Work Café e outras de carácter mais físico, não podem acontecer e estamos muito habituados a utilizar essa proximidade física? É de facto um desafio muito grande. A sociedade como um todo está a sofrer uma enorme pressão para evoluir já para sistemas online, tudo online. Mexe muito com a sociedade esta ausência de proximidade física, em particular para nós, povos mais latinos, como os italianos, os espanhóis, e isto são formas, vamos ter que nos habituar, o futuro desmaterializa-se, mas podem haver vantagens nessa desmaterialização física das coisas, porque se hoje nós temos que trabalhar perto viver perto do trabalho, para, se calhar no futuro vamos perceber que é possível e é execuível desenvolvermos o nosso trabalho sem ter essa proximidade física. E, portanto, isso poderá dar-nos uma outra liberdade. Mas sim, as empresas hoje em dia têm que se adaptar a uma realidade muito particular, em que a única pessoa que se desloca às nossas casas é o carteiro e o senhor que vai entregar as encomendas. E, portanto, o atendimento ao cliente e todo esse reforço da relação emocional tem que passar por outras formas mais tecnológicas e outras técnicas de que permitam premiar os clientes mais fiéis. Por exemplo, presentes, vouchers, benefícios específicos para aqueles que se mantiveram fiéis. Comentário: a China não pode ser exemplo para a Europa, pois é um regime político ditatorial, mas é evidente que o data scientist foi fundamental para muitos países asiáticos e europeus controlarem eficazmente a pandemia. Será que nos sistemas de saúde, no período pós-Covid, se vão incrementar as ferramentas analíticas de dados? Carlos Neves, espero que sim. Acredito que no Sistema Nacional de Saúde existe um grande potencial para de melhoria nesta ótica. E acredito que poderão haver vantagens grandes para nós, utentes, deste sistema. E sim, acredito que os sistemas de saúde vão apostar mais fortemente neste tipo de ferramentas analíticas. Claro que, e mais uma vez volto a salientar, a Europa não é a China
e nós valorizamos muito a nossa privacidade. Aliás, Portugal, na semana passada, ficou colocado, está no top de 10 das melhores democracias do mundo. Portanto, subimos algumas posições no ranking, e isso deixa-nos bastante satisfeitos. Muito obrigado, Helena. Infelizmente, não Muito temos obrigada. mais. Mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Muito obrigada.